Fala galera! Então, né, vamos começar mais uma aula hoje. Essa é a aula 7, beleza? Do sexto ano. Irrigação e uso do solo. Então, galera, eu coloquei aqui o nome slide, porque tem um outro material de texto, certo? E depois eu vou disponibilizar esse slide para o pessoal. Então, vamos lá. Mais uma vez, meu nome aqui, Michael Douglas, bacharel licenciado em Geografia, mestre em Geografia. Começando o tema. Deixa eu passar aqui. Beleza. Essa aula ela vai tratar sobre adubação, tecnologias utilizadas na agricultura, questão de terraceamento, que seria isso, é uma técnica da agricultura, erosão e rotação de cultura. O que são esses 5 pontos aí? A gente vai estudar ao longo dessa aula. Lembrando que as últimas aulas tratou sobre transformação do espaço, paisagem, como o ser humano modifica o espaço, a questão urbana, a paisagem urbana a gente estudou. A gente estudou sobre a agricultura, como o ser humano precisa da agricultura, dos fatores naturais, né, como o clima e o solo, para poder cultivar. Então hoje a gente vai ver como ele utiliza alguns meios tecnológicos para poder fazer o uso para poder construir, né, um bom campo agrícola, uma boa área e que permita gerar uma grande produção de alimento, certo? Então vamos aprender um pouco sobre isso. Então, primeiramente, para que o agricultor ele possa fazer um bom uso do solo, né, ele precisa melhorar esse solo. O ser humano ele tem a capacidade de pegar uma área. A gente imagina que o ser humano só faz destruir o mundo, né? Mas na verdade não é só isso. O ser humano ele tem a capacidade de melhorar o ambiente onde ele está. Mas infelizmente o ser humano só faz o contrário, né? A gente vê que muitas áreas são degradadas. O ser humano atualmente vem fazendo uso de um tipo de energia que não é bom, que é o petróleo. Então, tudo isso é prejudicial para a natureza. Mas, além disso, existe a poluição aí, né? A torta direito, o uso do plástico. Mas mesmo o ser humano degradando tanto, ele também tem a capacidade de fazer o contrário, se ele bem entender, né? Infelizmente, a sociedade hoje ela é mais influenciada pelo desejo de lucrar mais e mais. E esquece, né, de tentar fazer algo que seja positivo. Mas é possível melhorar o solo, é possível melhorar a produção de forma consciente, de forma sustentável. Então a gente vai aprender um pouco sobre como o ser humano, pessoal, ele consegue, quais são as técnicas que ele utiliza para poder produzir alimento, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho. O uso do solo e adubação. O ser humano ele utiliza o solo para quê? Para plantar seu próprio alimento. Além de construir a sua moradia, logicamente. Mas a gente vê aqui que ele precisa plantar o seu próprio alimento. E o solo ele precisa de certos cuidados para poder produzir bem. Se você não cuidar bem do solo, vai haver erosão. Se você não cuidar bem do solo, ele não vai ficar fértil. E o que você plantar não vai, não vai poder produzir. Então, um dos primeiros cuidados que o ser humano precisa ter é o quê? Então, aprenda, anota isso aí, hein? Um dos primeiros cuidados que o ser humano precisa ter ao produzir alimento é fazer o quê? Adubar. A adubação. Então, quando o solo possui baixa fertilidade, deixa eu só limpar aqui. Então, quando o solo ele possui baixa, deixa eu ver se eu escondo aqui minha caixinha, porque eu acredito que ela está, né, deixando, escondendo aqui o texto. Então, quando o solo possui baixa fertilidade, que é a capacidade do solo de ceder nutrientes para a planta, é necessário que ele seja melhorado. Assim, né, o ser humano ele poderá produzir alimento.
Então, se utiliza, em geral, matéria orgânica e produtos químicos para adubar. Então, vamos lá, mais uma vez. Por que que o ser humano utiliza o solo? Ele utiliza o solo para plantar alimento, principalmente, né? E para construir suas habitações, como casas, cidades e assim por diante. Mas no que diz respeito à alimentação, o ser humano usa o solo para produzir alimento. Então, o solo, para se produzir alimento, ele precisa de certos cuidados para que ele possa produzir bem. Um desses primeiros cuidados seria o quê? A adubação. E o que é adubação, professor? Anota isso daí, tá? Primeiro, para se plantar alimento, o solo precisa de cuidado. E aí ele produz bem. E um desses cuidados, o primeiro é adubar. Então anota aí. Então, o solo, ele precisa de adubação quando, professor? Quando ele tem baixa fertilidade. E o que é adubar? É você tornar o solo melhor. Como assim? Né? Adubar seria você inserir no solo matéria orgânica ou produtos químicos que vão melhorar a fertilidade do solo. Então, que a adubação é você colocar no solo matéria orgânica ou produtos químicos que vão melhorar a fertilidade do solo. E o que é fertilidade, professor? É a capacidade do solo de ceder nutrientes para as plantas. Então, quanto mais o solo for nutritivo, melhor para as plantas. Então, é necessário que ele seja melhorado. E assim ele vai, ó, produzir bem, bastante alimento. Beleza, galera? Então, isso é adubação. Isso significa adubar, certo? Então, eita, deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Isso que vocês estão vendo aí, esse desenho, desculpa, essa imagem, é adubo orgânico. Estão vendo aí a fotinha? Pronto. Esse adubo orgânico seria exatamente a matéria orgânica que foi trabalhada. Então, vamos lá. Cocô, isso mesmo, cocô de vaca, cocô de galinha, restos de vegetação, restos de comida, que são colocados em um determinado local, até carne sangue de bicho que foi, né, utilizado ou que foi morto para servir de alimento, né? Restos de qualquer coisa que seja orgânico, você pode colocar em determinado ambiente e aí ele vai sofrer certa decomposição. E depois que ele sofrer certa decomposição, ele vai se transformar nisso daí que vocês estão vendo, uma terra preta que pode ser utilizada para adubar. Então, principalmente se utiliza restos de palhas, restos de folha de árvores, galhos triturados, pó de serraria, né, de serras, de em serrarias que são locais onde se serra madeira, né, se gera muito pó. Então eles tiram aquele pó da madeira, colocam também nesse ambiente, restos de capinagem, você capinou o quintal, aquele mato todo, se mistura tudo isso e deixa ali, vai molhando ele em certo lugar. As minhocas vão comer aquilo ali e vai virar isso daí. Isso aí é o adubo orgânico. Isso aí é excelente para o solo, excelente. E a fertilidade vai aumentando a partir dos dias, dos meses, dos anos. Você vê ali os sacos, né? São vendidos sacos aí de R$ 60, 10, 20, depende do tamanho do saco. E as pessoas compram isso para botar nos seus jardins ou na produção na área rural. Esse outro aqui seria o adubo químico. Esse é mais forte, porque ele é muito concentrado. Porém, tem que se ter atenção, porque alguns adubos químicos, eles podem matar os bichinhos que vivem ali na terra. Então, a gente está vendo aqui dois tipos de coisas, né, de adubos, que são usados para melhorar o solo. Beleza, galera? Então, entendido. Agora, algumas tecnologias utilizadas. Vamos lá. A tecnologia, ela é importante para melhorar a produção de alimentos. Como assim, professor? Gente, hoje se produz muito mais alimento, muito mais comida do que se produzia antes. Por quê? Por conta da tecnologia. A tecnologia ela melhorou muito a produção de alimentos hoje no mundo. Nós produzimos o triplo do que a gente produzia há 60, 80 anos atrás.
Por quê? Porque hoje se utilizam tratores, hoje se utilizam colheitadeiras. O que é colheitadeira, professor? É uma máquina que vai colher certas frutas. É uma máquina que colhe algumas raízes, como amendoins. É uma máquina que ela corta algumas vegetações, como por exemplo a cana-de-açúcar, e ela colhe isso daí, tá? E sementes como o trigo, como a soja. Então, sistemas de irrigação. O que é sistema de irrigação, professor? É a forma como vai ser irrigada aquela plantação. Existem algumas máquinas que eles utilizam no campo que elas vão jogar água na plantação. E desse jeito a terra vai sendo irrigada sem se precisar de chuva. Vê só? Então, desse jeito, você melhora a produção. Por quê? Porque você não precisa esperar pela chuva. Você pode plantar o ano todo se você tiver de onde tirar água para fazer isso. E o tratamento do solo. O tratamento do solo é o quê? Aquilo que a gente viu agora, que é a adubação. Adubar o solo, se for necessário. Aí eles testam o solo, a parte química, para saber disso. Beleza, galera? Então, qual é a tecnologia hoje que é utilizada para melhorar a produção? Anotem tudo isso daí. É o quê? Tratores, colheitadeiras, sistemas de irrigação, tratamento de solo, mas tem muito mais do que isso. Só que vamos entender só isso aqui pelo momento, tá bom? Trator você já conhece, né? Um trator passa ali, às vezes ele tem uns ganchos atrás, chama de arado, que vai abrindo, né, as valas na terra para poder fazer a plantação ali. A colheitadeira, que é a máquina que vai colher os produtos, né? Dependendo do que você plantou, existem máquinas que podem colher. Existe o sistema de irrigação, né, que é colocado ali para poder colocar água na planta. E o tratamento de solo, que é adubar, melhorar esse solo para que ele fique, ó, perfeito para se produzir. Então, vamos passar para frente. Adelante. Deixa eu só ocultar aqui os controles. Então, vamos lá. A tecnologia, eu já falei que é importante, também se usa sementes modificadas. Olha só, para que a planta ela possa resistir melhor ao frio. O que seria semente modificada, professor? O cara pega uma planta, ele modifica geneticamente ali em laboratório aquela semente. Então ele leva algumas plantas para o laboratório e vão mudando elas, suas sementinhas, para que aquela planta, ela possa nascer mais resistente ao frio, mais resistente ao calor, se for necessário, mais resistente a pouca chuva, dependendo do lugar, ou resistente a muita chuva, ou até mesmo resistente a certas pragas. Então, em alguns casos, eles misturam dois, três tipos de plantas diferentes e desse modo eles conseguem fazer com que certa planta ela fique mais resistente a isso ou aquilo. Então, assim, a ciência, né, em laboratórios, os caras conseguem fazer isso e conseguem dar muito certo. Então, ainda existe a previsão do tempo, que ajuda muito. Como assim, professor? Bem, a previsão do tempo, ela ajuda a saber quando é que vai ocorrer chuvas, né? Ó, ano que vem vai ser um ano chuvoso. Ah, vai ser chuvoso? Então eu vou plantar certo tipo de produto que é mais resistente a muita chuva, ou que precisa de mais chuva. Ah, ano que vem vai ser mais seco. Ah, então eu vou começar a plantar coisas que conseguem lidar melhor com a seca. Ah, mas ó, esse ano a chuva vai atrasar um pouco. Talvez as chuvas só comecem, né? Ao invés de começar em janeiro, só vão começar em março. Então o que, é que eu faço? Eu começo a me preparar para, ao invés de começar a plantar em janeiro, plantar lá para março. Por quê? Porque vai de acordo com o período de chuva. Então, se você tem a previsão do tempo, olha, é importantíssimo. Tá vendo, galera? Então a gente consegue perceber aqui o quanto algumas coisas que nós conhecemos, que está ali no dia a dia, né, são importantes para a nossa produção, para a produção de alimento. E desse modo, galera, a gente pode ter muitos benefícios, beleza? Então, a tecnologia ela é muito importante para a produção de comida, certo?
Então, beleza. Passando para cá. Lindo, né, não? Galera, o que seria isso? Terraceamento. Aqui a gente não vê muito, né? É difícil a gente ver esse tipo de coisa aqui. Mas vamos lá, vou tentar mostrar para vocês o que seria isso. Galera, vamos ler isso aqui primeiro. Terraceamento. Em alguns lugares do mundo em que os terrenos são muito inclinados, montanhosos, em lugares onde há muitas montanhas, se usa essa técnica de terraceamento, que é o quê? É uma forma de criar degraus, como se fosse uma escada, em cima da montanha, para que você possa ter uma produção de alimento. Provavelmente, parte do arroz que você coma pode ser que venha de uma produção dessa. Lá na Ásia, né, ali na China, Tailândia, Índia, se produz muito arroz feito dessa forma. 70% do arroz do mundo é produzido naquela região. Então, pode ser, não estou dizendo que mas pode ser que parte do arroz que a gente utilize aqui no Brasil possa vir dessas áreas. Então, veja, analise o seguinte. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que isso aqui é importante? Galera, já imaginou a chuva quando ela cai aqui nessa montanha? Será que... Olha como ela deve escorrer aqui. Gente, deve se formar grandes cachoeiras nessa região. Então, quando cai muita chuva, a água desce aqui, ó, com toda a força. Então, isso iria gerar uma coisinha chamada erosão. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Erosão. O que é a erosão, professor? É a perca do solo causada pela chuva. Perca do solo causada pela chuva. Na agricultura, existem outros tipos de erosão, tá? Causada pelo mar, causada pelo vento, mas especificamente aqui a gente está falando da chuva. Então, principalmente na área de agricultura, né, a erosão é muito grande causada pela chuva. Então, esse aqui é um print que eu tirei do Instagram, porque o Instagram é nosso amigo, né, e a gente pode fazer uso dele para muita coisa. Então, assim, deem atenção a isso. O Instagram, ele pode ser, assim, nosso amigo do peito, tá? Se você fizer um bom uso dele, a gente pode aprender bastante com o Instagram. Então, adicione páginas como essa aqui, ó. Existem figuras, assim, gravuras, fotos lindas que eles postam nessa página aqui. Então, vê só. O que é que a gente consegue ver aqui? São exatamente esses degraus, ó, que foram construídos. E por que esse degrau é importante? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui a você. A chuva ela vem aqui. Quando ela bate aqui, mata a força dela. Aí ela escorre para essa daqui. Já perdeu mais força. Escorre para essa aqui e perdeu mais força. Então, ao invés da água da chuva descer com bem muita força e velocidade, a água da chuva ela vai quebrando a força em cada degrau desse. Então, a água da chuva não tem força para levar a terra que está aqui. Então, desse modo, ele consegue plantar onde, né, as terras são montanhosas e não dá para se produzir alimento como deveria. Eles conseguem plantar e tirar bastante alimento fazendo esse tipo de produção. Então, olha só, um local onde não se dava para produzir alimento, com essa técnica milenar de 4.000 anos atrás ou mais, é possível produzir alimento em grande quantidade em um terreno que você olha assim, não tem condição de plantar aqui. Mas, ser humano, com toda a sua capacidade, ele consegue produzir alimento de uma forma prática, sem perder solo, só agindo desse modo. Perfeito, né? Então, é possível. E tudo aí está em harmonia. Beleza? Então, terraceamento seria o quê? A construção de degraus no solo, em áreas montanhosas, desculpa, a construção de degraus em áreas de relevo muito inclinado, como montanhas, para se produzir alimento. Beleza? Então, isso daí é o que se chama de terraceamento. Ó, mais uma foto aí para vocês entenderem. Muito bom, né? Essa é uma produção de arroz, beleza? Nessas duas fotos.
Uma outra técnica de cultivo é a rotação de cultura. E o que seria isso, galera? Ó, vamos para cá. O que é que você faz? A rotação você utiliza em um primeiro ano. Você tem um pedaço da terra que está descansando, uma parte você planta o trigo, outra parte cevada. Aí no próximo ano, o trigo vem para cá, a cevada vem para cá, e o descanso, que é o descanso, não planta nada. Deixa a terra lá se recuperar. E daí, no terceiro ano, o descanso está onde? Está no meio. Então, ó, o descanso está aqui na primeira, o descanso está na terceira e o descanso está na segunda. Então, desse modo, você consegue, né, mesclar as produções. Então, tipo, o trigo tirou muitos nutrientes do solo. Aí agora a cevada vai tirar outros nutrientes que o trigo não tirou. Beleza? E no terceiro ano eu vou deixar essa terra fazer o quê? Descansar. Então, essa é uma outra técnica excelente para que o solo possa produzir bastante e, ao mesmo tempo, né, não desgastar o solo. Então, isso se chama rotação de cultura. É muito usada para evitar o empobrecimento do solo e se divide, né, se funciona nisso. Dividir a terra em 4 partes, 3. A gente viu aqui foram 3, ou pode ser mais. E cada ano você vai mudando o cultivo, né, em cada parte dessa. Beleza? E né, uma última técnica que a gente vai ver hoje é a questão da irrigação. Seria o quê? Se irriga a plantação quando a chuva não é o suficiente. E para isso se utiliza algumas técnicas. Então, em países de área desértica, como Israel, até se usa, por exemplo, a tecnologia para se tirar a água do solo. Diga aí. Água do solo não, desculpa. Para se plantar em área de deserto. E eles utilizam pouquíssima água. Em alguns casos, eles fazem isso aqui. A dessalinização, que é a retirada do sal da água do mar, e utilizar essa água tratada para se plantar, que é o caso de alguns lugares, como por exemplo Israel. Beleza? Então, a irrigação aqui no Brasil, infelizmente, se gasta muita água para fazer isso, para irrigar. Mas há outros meios de se irrigar sem gastar tanto, né? Por exemplo, show. Aqui. Aqui é um meio de irrigação que se gasta muita água. Mas existem maneiras mais práticas que podem gastar menos, como essa daqui. Essa daqui se chama gotejamento. Esses caninhos que vocês estão vendo, eles têm alguns furos e eles vão botando gotinha por gotinha na terra, bem pouquinho, e vai aguando o pé da plantinha. Desse modo, né, ele pode plantar aqui, ó. Eu planto aqui, eu planto aqui, eu planto aqui, eu planto aqui. Então ele vai plantando no meio. E esse caninho que vai passando aqui vai soltando uma gotinha por gotinha e aí vai molhando a terra e economiza muita água. É desse jeito que se planta em áreas desérticas e ó, dá excelente e não se perde muita água. Beleza? Então aqui no Brasil é uma maneira de fazer isso, principalmente em regiões como aqui, né? A questão do Nordeste, nas regiões semiáridas do Nordeste, não são todos, o Nordeste não é todo semiárido, né? Mas nas regiões mais secas, dá para se fazer isso. Beleza? Mas às vezes se falta investimento, se falta cursos de capacitação que possam ajudar as pessoas nisso. Essa daqui é uma foto de uma plantação na área desértica lá em Israel. Top, né? Olha só o nível da plantação, a quantidade. Essas bolinhas redondas são áreas bem grandes de plantação. Cada bolinha dessa é uma área gigante que está sendo plantado algum tipo de produto aí, beleza? E ela é redondinha assim por conta do esquema que eles utilizam para fazer irrigação. Show? Beleza? Então, aqui está o exercício. Eu vou deixar depois para vocês um print. Show? Beleza, galera? Valeu. Quem quiser anotar, né, deixa em pausa aí. E até a próxima aula.